Eu sou a Paula Faria, CEO da Necta, idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, e hoje nesse Conecta Talks vou conversar com o Sérgio Jacobsen, CEO da área de Smart Infrastructure da Siemens. Com sede na Alemanha, a companhia trabalha para conectar sistemas de energia, edifícios e indústrias. Para falar um pouco sobre a atuação do grupo no Brasil, a Siemens está presente no país há cerca de 150 anos, e hoje os equipamentos e sistemas da marca são responsáveis, por exemplo, por 50% da energia elétrica gerada e 30% dos diagnósticos digitais por imagem no país. E nesse bate-papo, a gente vai entender um pouco mais sobre como as soluções da Siemens, que são focadas nos temas de Storage e Mobility, Smart Buildings e Smart Grids, estão contribuindo para a construção inteligente das cidades brasileiras. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Oi, Paula, tudo bem, e você? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre esses temas aqui que são tão atraentes. Sim, com certeza, é uma honra para a gente contar aí com o apoio de vocês e poder falar um pouquinho sobre como vocês estão contribuindo com o desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a presença da empresa no Brasil, considerando as 13 fábricas e os 7 centros de pesquisa e desenvolvimento no país, e de que forma vocês vêm atuando na construção de cidades mais inteligentes e conectadas. E Paula, a Siemens está presente no Brasil desde 1867, né? E, por incrível que pareça, num projeto já de infraestrutura, de cidades, que foi a ligação por uma linha de telégrafo do Rio de Janeiro até Porto Alegre para Dom Pedro, ainda. Então, assim, a gente está há muito tempo aqui e na infraestrutura tornando as cidades mais inteligentes, né? E desde então, nós estamos presentes nos principais projetos de infraestrutura, usinas hidrelétricas como Itaipu, as do Rio Madeira, né, linhas de trem, sim, sempre tornando as cidades mais inteligentes, né, e principalmente focando no nosso propósito, que é usar a tecnologia para fazer as vidas das pessoas melhores, né? Então, a gente acredita muito no Brasil, nesse tempo todo que a gente está presente aqui, sempre investimos muito, e um sinal disso, maior comprovação, é esse número de fábricas que nós temos aqui, e os centros de P&D, principalmente, que vem crescendo recentemente, né? E isso é uma sinalização do quanto nós investimos na digitalização, que é exatamente o tema que a gente fala hoje, tornar tudo mais smart, né? São smart grids, smart cities, smart buildings, e é para esse lado que nós trabalhamos hoje, né? São as 3 principais frentes da Smart Infrastructure hoje no Brasil, sobre rede inteligente, sobre mobilidade elétrica e sobre prédios inteligentes, né? E tudo isso interligado. Hoje, todos eles são partes da rede elétrica, porque os prédios, eles não só consomem energia, mas eles geram energia, eles armazenam energia e interagem com a rede elétrica. A mesma coisa os carros, né? Os carros passam a ser um grande consumidor de energia elétrica, ora fornecem para a rede, ora consomem, podem ser um regulador da demanda, né? Essas redes elétricas vão ficando cada vez mais complexas e precisam de mais tecnologia para gerenciar todos esses novos fatores. E aí que entram esses nossos centros de P&D, que não são apenas dedicados ao Brasil, mas para projetos no mundo inteiro, e fortalece muito mais ainda a nossa expertise, nossas pessoas aqui no Brasil. É impressionante ver você falar que vocês estão aqui desde a época do telégrafo, né? E aí, quando fala de telégrafo, e agora a gente está falando sobre esse smart, que é essa conexão, essa tecnologia, é uma evolução muito grande de quando você chegar aqui há tanto tempo para o que a gente está utilizando agora. E quando a gente fala de cidades inteligentes, Sérgio, o tema mobilidade que você citou aí é, sem dúvida, um dos mais importantes e que impacta bastante a vida das pessoas e dos gestores públicos, principalmente nos grandes centros urbanos. E aí eu quero ouvir de você como é que vocês vêm trabalhando essas soluções voltadas para a mobilidade elétrica e como funciona o Centro de Operações EK da Siemens. Paula, nós temos hoje no portfólio de mobilidade elétrica todas as soluções de carregamento, né? Desde os carregamentos para o carro, um carregador residencial, no qual hoje já está disponível em alguns distribuidores de materiais elétricos, e passando por os carregadores mais rápidos para carros de maiores portes, os carregadores de corrente contínua para carregamento rápido em até 15 minutos,
até carregadores para caminhões e ônibus. Então, todo o portfólio de carregadores de carros elétricos. E quando a gente fala do carregador, não é só ele, né? O carro elétrico não é só sobre o carregador, tem toda uma complexidade, toda uma infraestrutura de energia que vem por trás dele, né? A gente fala que é a ponta do iceberg, o carregador, mas quando você coloca ele ali, coloca uma carga junto, você tem que, às vezes, olhar o transformador dessa instalação elétrica, refazer alguma infraestrutura, e aí a Siemens tem uma grande fortaleza, que é todo o portfólio de energia elétrica. E todos esses, quando você começa a pensar em carregadores espalhados pelo país inteiro, em estradas, prédios, e muitos deles de públicos, né, vai pertencer a uma concessionária, pertencer a uma rede de supermercados, você vai precisar gerenciar eles de alguma forma. Quanto que a energia custa em cada lugar, cada concessionária, quando o carro passa de uma cidade para outra, na qual a concessão da rede elétrica é diferente, vai ter um roaming de energia, é aí que entra o centro de operação do carro elétrico, que é uma espécie de um grande centro de controle, onde você sabe onde cada carro está carregando, onde estão os carregadores, se você tem uma capacidade na rede elétrica para aquele determinado ponto. Ele é um grande centro de controle, como hoje nós já temos nas redes elétricas, mesmo para as próprias instalações, as unidades consumidoras, para carros. Só que com uma grande dificuldade que esse consumidor, ele se mexe, ele anda, sai de uma cidade para outra, carrega hora no posto, hora na casa dele, e esse que é o interesse, o interessante, né? E o legal é que nós estamos trazendo todo o conhecimento dos centros de operação da Siemens para a mobilidade, né? E quando se fala em centros de operação, em redes elétricas inteligentes, nós temos todos os tipos, né? Desde do centro do ONS, que controla toda a rede de transmissão do Brasil, passando por diversas usinas, desde usinas solares pequenas até grandes usinas como as do Rio Madeira. Então, a gente tem muito conhecimento nos sistemas de controle e de rede elétrica brasileira. Então, aí que entra o nosso OCAR Operation Center. Muito legal. Por uma questão pessoal, eu vivo um pouco aqui, um pouco em outro país, e lá a gente tem um carrinho elétrico. E eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência de ter um carro elétrico, eu não saberia o quão legal é, né? Porque foi como você disse, não é só a questão de você carregar ele de uma forma simples em casa. Tem toda uma questão de ser um outro carro, né? Ele é mais silencioso, funciona de uma outra forma. Eu realmente torço bastante para que a gente consiga, de fato, evoluir nisso, que a gente consiga quebrar esses paradigmas do brasileiro com relação ao carro elétrico e que a gente consiga realmente aumentar a utilização de carros elétricos no Brasil, não só de propriedade particular, mas também compartilhado, de todas as formas possíveis de utilização do carro elétrico. Sem dúvida. E para continuar aqui a nossa conversa, Sérgio, tem uma outra questão que você também mencionou, que eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei que vocês têm muita experiência e muita história para contar no mercado de smart buildings. Que soluções e cases você pode contar para a gente, inclusive pensando no contexto de cidades? Ó, começar por um case recente nosso, que são, em termos de automação dos prédios, edifícios, tornando eles mais inteligentes. São 2 hospitais no Pará, que recentemente a gente montou, no qual nós fizemos toda a automação da iluminação, ar-condicionado, para eficiência energética, que está um grande consumidor de energia. E não só isso, como o sistema de incêndio, sistema de detecção de incêndio. A gente acaba sempre falando do smart building, sempre na solução da automação, e esquece um pouco do incêndio, que é extremamente importante. Acontecem mais incêndios do que a gente imagina em hospitais. Recentemente até escrevi um artigo sobre o número de incêndios que acontecem e número de alarmes falsos, né? Nosso sistema de detecção de incêndio, ele é a prova de alarme falso. Você imagina o impacto de um alarme falso num hospital. Você tem que desocupar pessoas que estão numa UTI, pessoas que estão de alguma forma conectadas a aparelhos. É muito grave isso, muito importante ter um sistema de detecção de incêndio que funcione, principalmente quando a gente viu que nos últimos anos, até a gente teve alguns desastres bastante graves aqui com incêndios no Brasil. Então, o incêndio é uma parte importante, nós temos esses projetos em diversos hospitais, principalmente. Indo no Smart Building para frente, ele vai se tornar cada vez mais importante, primeiro pela eficiência energética, todo mundo quer consumir menos,
estamos passando por uma crise agora, e essa crise ela vai demandar que tenhamos menos custos operacionais desses prédios, então usar melhor a energia é o primeiro ponto. E o segundo são soluções de IoT que nós estamos trazendo para o Brasil, na qual ela faz também a detecção de aglomerações, né? Quando a gente fala de Covid, hoje todo mundo está procurando soluções que eu consiga ver onde tem uma aglomeração, com quem as pessoas tiveram contato, principalmente para se falar de contaminação de vírus, como que ele se espalha, se tem uma pessoa que foi diagnosticada positiva com coronavírus, por exemplo, de quem essa pessoa esteve próxima enquanto esteve dentro da instalação da empresa. A gente consegue detectar isso e isolando as pessoas e dessa forma e tornando, vamos dizer, menor o impacto de uma eventual infecção num prédio. Então, era algo que a gente tratava, vamos dizer, como algo que era legal ter num sistema desse, mas, assim, hoje voltou para primeiro, vamos dizer, primeira necessidade, às vezes, em muitos casos, até mais importante que eficiência energética. Você pode imaginar qual o impacto de separar uma produção por uma contaminação em massa de uma fábrica. Então, separar uma fábrica é muito mais grave que qualquer coisa. Então, é algo que nós estamos começando a fazer nas nossas instalações, são soluções da Siemens, que são super inovadoras e que nós vamos trazer para o Brasil agora também. Interessante você ter trazido isso, porque de fato a pandemia não era era uma coisa muito distante da nossa realidade. Na Ásia, acho que por uma densidade maior, eles sempre tiveram mais cuidados, uso de máscara, e a gente achava um pouco estranho, né? E agora eu acho que essa já não é mais uma tendência, não só por conta do coronavírus, mas eu acho que a gente vai passar a incorporar alguns cuidados, porque a gente não sabe quando isso pode acontecer de novo. Bem interessante essa solução de detecção dentro dessa solução que pensava em eficiência energética, a gente passar a usar também a de aglomeração. Né? Nunca imaginei que vocês tivessem uma solução como essa para um prédio, né, para uma edificação. Bem interessante. Muito interessante, muito interessante. É uma coisa engraçada, né? Nessas conversas eu descubro coisas que a gente percebe que quando a gente fala de conexão, de interligação, né, é exatamente isso, para você criar sistemas, cidades realmente inteligentes, você tem que considerar uma série de detalhes que só quando você faz um bom planejamento que você consegue realmente considerar, né? Senão eles passam desapercebidos. Exato. E você tem que conhecer a realidade do país também. Porque eu não consigo simplesmente trazer uma solução de fora do país, da Alemanha ou dos Estados Unidos, e colocar aqui no Brasil. A gente tem que ter esse conhecimento que a gente tem de Siemens no Brasil, né? Viver aqui há muito tempo, entender a cultura e qual a nossa realidade. Quando você fala de lá, as demandas são diferentes, né? Você não está falando de saneamento, né? Que é algo que a gente está discutindo aqui no Brasil agora. Sim, eu sempre falo isso, né? Porque no ranking Connected Smart Cities, as pessoas falam, mas quais são as cidades mais inteligentes do Brasil? Eu sempre comento sobre isso. Que em qualquer ranking, em qualquer indicador de qualquer lugar, América, dos Estados Unidos, Europa, enfim, não considera questões como no Brasil, das cidades brasileiras que ainda não tem saneamento. Por quê? Porque já está resolvido. Então, essa é o bônus da gente trabalhar num país que tem muita coisa por fazer, né? A gente ainda tem muita coisa para implementar. E a Siemens, por estar aqui tanto tempo, certamente conhece o Brasil como ninguém. Mas agora, para a gente continuar aqui a nossa conversa, você mencionou também a questão relacionada a smart grids, né? E que vocês têm uma atuação importante nesse mercado e que smart grid também é fundamental para o desenvolvimento das cidades. E aí eu queria pedir você como é que o portfólio de soluções oferecidas pela Siemens muda a relação entre operador e consumidor? E se a gente tem novidade quando falamos de gestão inteligente e energia elétrica? Esse é um assunto bem interessante também, porque muda um pouco a forma como a gente lida com a energia, uma nova forma de relação, né, entre o consumidor e o operador. Eu queria que você contasse para a gente o que vocês estão fazendo no Brasil com esse tema. Exato. A geração distribuída ela tem mudado a relação que nós temos com a energia. Eu vejo cada vez mais o consumidor mais próximo de primeiro controlar o seu consumo e entender como é que consome, né? Como é que usa essa energia. Até por causa do preço também, muitas vezes, né? Mas, assim, só para passar um panorama no que nós temos trabalhado em Smart Grid, são duas frentes pelo lado da concessionária, que
são as principais hoje, grandes focos de investimento. Primeiro, qualidade no fornecimento de energia, que é ter continuidade, ter menos interrupções, com que essas interrupções sejam menores, né? O Brasil também, dado a sua extensão, ele são redes elétricas muito longas, são redes elétricas aéreas, e a gente tem muita intempérie, são países que têm maior quantidade de descarga atmosférica, então a gente tem que entender também como essa rede funciona e colocar a tecnologia ali para que ela se restabeleça o mais rápido possível e que esses danos sejam restritos ao menor número de consumidores possível. Esse é um lado que nós temos trabalhado, então são todos os sistemas de recomposição de rede, no qual a gente inclui os religadores, os fuse savers, que são uma espécie de um elemento de chaveamento de rede inovador, que é super novo aqui no Brasil também, e todos os elementos de comunicação e de digitalização dessa rede. Então, torná-la cada vez mais automática, menor interferência humana, e a gente viu que tornar as coisas mais automáticas nessa pandemia tem que estar na agenda de todo mundo, né? Quem não estava com isso na agenda sofreu muito mais. E segunda frente em redes inteligentes, roubo de energia, perda não técnica, a gente chama, o nome técnico disso, né? E essa é outra frente que a gente trabalha muito forte, solução brasileira, um desses nossos centros de pesquisa e desenvolvimento exclusivo para isso. Exportamos essa tecnologia para outros países que têm essa mesma realidade. Continuamos trabalhando muito forte nisso. São softwares que detectam alvos, né, que são os possíveis, os fraudadores com maior probabilidade, no qual a gente vai fazer uma inspeção já mais assertiva. Essa tecnologia ela é super madura, já está com a gente há muito tempo, e é algo que você tem que sempre renovar, porque tem uma certa criatividade também pelo lado do nosso fraudador aqui, né? Então, a gente acha cada coisa super interessante. O fraudador ele sempre está um passo à frente de quem está pensando na solução para, né? O fraudador, por isso que ele é Exato, é como vírus e antivírus, né? Você tem que sempre criando ali, você não pode nunca parar. Esse software nosso, ele é contínuo, tá? Ele vive se renovando. Então, essa é uma segunda frente pelo lado da concessionária de grandes investimentos, além de toda a expansão de rede, que é feita como um negócio básico, né? Por outro lado, quando a gente fala de geração distribuída, muita planta solar vindo, né, com a queda dos equipamentos, com o valor dos equipamentos de geração, tem se tornado cada vez mais viável uma planta de geração solar distribuída. Então, isso está crescendo muito, trazendo mais complexidade para essas redes elétricas, porque ao invés de você ter um grande bloco, né, de uma grande usina hidrelétrica fornecendo energia o tempo inteiro, você tem energia pela rede inteira, e assim, uma energia intermitente, né, que vai com o sol, só que o consumo não é intermitente, o consumo ele é fixo, né? Então, todo mundo consome e parte da premissa de que a energia está sempre disponível, né? E não é assim, isso vai começar a mudar, né? E, então, são novos players, tem novos investidores vindo para o mercado de energia, que não necessariamente são concessionárias, então está se diversificando bastante. Pelo lado do consumo, indo até para a sua pergunta, né, que o consumidor também, ele quer saber mais como está a demanda dele, se ele pode migrar para o Mercado Livre cada vez se tornando mais acessível, e quando você vai para o Mercado Livre, você faz uma contratação que ela tem que ser mais respeitada, que senão a penalidade é maior também. Então, todo mundo vai estreitar a sua relação com a energia. Então, eu acho que, pelo lado do consumidor, o que nós temos? Nós estamos criando os aplicativos para que se gerencie melhor o consumo de energia, demanda, né? Um dos que nós criamos é o Energy to Go, é um aplicativo no qual você tem a transparência de como você está consumindo energia, né? Nós fizemos o primeiro projeto com o Porto Sudeste, no qual a gente consegue ver qual é o caminho que a gente faz de melhor forma o carregamento do minério para os navios. Então, se consome, como que a gente consegue consumir menos energia fazendo a mesma tarefa, né, por diversas esteiras. É um aplicativo super legal, no qual ele já vai direto endereçar esse tema da relação do consumidor com a demanda. Então, esse aplicativo é algo que foi feito na nossa plataforma Mindsphere, que é uma plataforma para desenvolvimento
de soluções de software dedicadas a problemas dos clientes, né, no nosso Mindsphere Application Center. Também, solução brasileira, nossa turma de software aqui. E ela vai sendo melhorada e vai chegando cada vez a mais clientes com menores consumos. Bom, e para a gente finalizar aqui, Sérgio, gostei muito da sua explicação da Smart Grid, porque eu acho que essa questão aí da eficiência energética, a gente precisa evoluir cada vez mais e a gente ainda está um pouco distante desse possível, né? Mas eu acho que com essas implementações e com esses avanços a gente vai chegar mais próximo disso. E para a gente finalizar, eu queria ouvir de você, você é um dos nossos patrocinadores, né, do Connected Smart Cities and Mobility, que esse ano, por motivos óbvios, não será presencial, e a gente então criou uma plataforma digital para realizar o evento, e a gente reúne aí os governos, empresas especialistas desse mercado exatamente para a gente ter isso, essa troca, né? A gente entende que essa troca de informações de diferentes organizações é que realmente vai proporcionar o desenvolvimento das cidades brasileiras. E, nesse sentido, como é que você entende que esses diversos atores podem construir cidades mais conectadas, principalmente depois da pandemia da Covid-19? Porque a gente teve uma mudança importante aí, né? A gente vai ter essa história do antes e o depois, e como é que você entende que esses atores podem ajudar no desenvolvimento das cidades para a gente lidar com essa crise toda pós-pandemia? Bom, esses atores, eles são extremamente importantes quando se fala no diálogo com todas essas tecnologias, né? A gente está falando de geração distribuída, de armazenamento de energia, de transporte elétrico. Então, esses atores, eles têm que definir políticas, eles têm que proporcionar com que tudo isso se conecte e com que os investimentos sigam nessa direção. Covid mostrou que a tecnologia ela é fundamental. Quanto mais tecnologia a gente tem, melhor a gente se sai em momentos como esse. E não só isso, também como a emissão de CO2. A emissão de CO2 ela tem que estar no centro da agenda de qualquer governante hoje. A gente vê como a imagem do país hoje ela é impactada por isso, por esse motivo. E quando a gente vê uma cidade que tem uma agenda de futuro, de como reduzir as emissões, e que isso é diretamente ligado com todas essas tecnologias que eu falei, de redes inteligentes, de transporte elétrico, e vamos dizer, a mobilidade como um todo, e isso impacta diretamente. Um exemplo disso foi o estudo que nós fizemos aqui para a cidade de Jundiaí, onde está instalada a nossa fábrica, que é um City Performance Tool, no qual a gente analisou como que essa cidade consome energia, né, como que ela emite CO2, seja por prédios eficientes ou por transporte, por a diesel ou a combustão, e também com geração de energia. Então, nós fizemos hoje uma análise de como a cidade consome hoje, onde ela quer estar daqui a 30 anos, onde ela quer estar daqui a 50 anos, é um plano de onde o Estado vai estar, né? Um programa de Estado, né? Não um programa de governo, onde se vê lá que políticas eu vou fazer para que os cidadãos aqui consumam energia renovável, como que eu vou fazer uma transição do meu transporte a combustão para um transporte elétrico, e assim por diante. Todos esses atores eles vão ter que conversar com a concessão do ônibus, a concessionária de energia elétrica, os fabricantes da tecnologia, os habitantes da cidade, onde que a gente vai chegar e como que a gente vai fazer a política para estar ali. Eles são fundamentais para a implementação das Smart Cities. Muito bacana, e você falou de 3 pontos bem importantes, né? O primeiro é com relação à questão da diminuição da emissão, né? Tem a questão da preocupação com o meio ambiente, tudo isso traz essa redução que é bem importante para as cidades. A segunda questão que você trouxe, que eu acho que é bem importante, é essa agenda positiva dos governos, né? E aí, então, a importância do diálogo. Eu acho que a Covid, ela trouxe o diálogo entre o público e o privado, e a importância, existia antes, sim, mas a gente percebeu o quanto a gente precisa se unir para achar soluções. E a terceira é esse pensar de forma mais holística, né? Eu consegui pensar num plano que envolva diversas questões e que eu consiga integrar essas questões de forma a entregar para o cidadão as melhores soluções. Sérgio,
Muito obrigada pela contribuição. Eu quero que você compartilhe com a gente esse estudo que você fez de Jundiaí, até para a gente poder mostrar o que vocês consideraram e para a gente poder colocar numa matéria em nosso portal, porque o nosso objetivo é esse, compartilhar boas práticas e questões que outras cidades e outras organizações possam se espelhar para replicar e a gente juntos seguir esse caminho aí de desenvolvimento que a gente precisa tanto. Obrigada, Sérgio. Legal, Paula, muito obrigado, vou compartilhar sim, estudo muito interessante, vale a pena sim explorar ele bastante. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.